Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e o assunto que mais foi falado nos últimos dias foi uma queda de 93% nas ações de Ambipar e também ocasionou um grande problema, um grande prejuízo para muitos investidores de renda fixa, mas aquela renda fixa que se chama COI, que não tende a ser muito boa. Só que ninguém explicou exatamente como funciona um COI, por que ele é bom, por que ele é ruim, o que você deve fazer para se proteger. Foi por isso que eu trouxe o Diego Hernandes aqui. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Ricardo? Joia. O Diego, ele é economista, ele é consultor de investimentos. Então, assim, eu perguntei para o Diego, cara, você consegue me explicar o que é um COI? Trazer aqui para o canal? Quais são os perigos, armadilhas? Você consegue explicar para a gente? Vamos lá? Então, destrinchando, né, abrindo exatamente o que tem dentro de um COE, né? O COE, quando ele chega via um assessor ou um gerente de banco para o cliente, ele chega lá falando, né, o que vai acontecer, né, vai acontecer se aquele preço efetivamente mudar, né, se tiver aquele movimento de mercado, mas é dentro que, né, quais são os ativos que o banco, a corretora compram para fazer aquele movimento, né? Então a gente vai abrir para vocês, detalhar exatamente o que tem por dentro, né, né, toda o ferramental dentro dos COIs. Boa, isso daí é importante, gente, porque assim, mais uma vez os COIs vêm no noticiário de uma forma negativa. E realmente, pessoal, é uma coisa que tem que se preocupar porque tem muito conflito de interesse no mercado financeiro. Vamos falar sobre isso. Mas essa questão da Ambipar, eu acho que assim, a gente tem que dividir em três grandes pontos aqui para esse vídeo. Eu acho que o primeiro é a gente trazer que o problema desse COI, nesse caso, foi um problema de crédito da empresa. Então, assim, primeiro, a gente não vai falar sobre a ferramenta de investimentos COI. A gente precisa falar sobre o que ocasionou o problema, o prejuízo, que foi a empresa, a Ambipar, certo? Exato, é. Esse COI especificamente, o COI, né, é um certificado de operação estruturada. Então, ele pode ter uma série de. Cada COI ele é muito específico, cada COI ele é uma operação à parte. Então, por isso que é fundamental que o investidor, quando aplique um recurso num COI, ele conheça detalhadamente, né, o que tem dentro daquele COI. Então, o COI da Ambipar e da Braskem, ele era um COI de crédito. Então, ele tinha ali atrelado a essa operação o risco de crédito da empresa. Ou seja, se você aplicou um dinheiro numa empresa, comprou uma debênture dessa empresa, ou um bonde, né, uma operação internacional dessa empresa, que é semelhante a uma debênture aqui no Brasil, e as condições de pagamento daquela empresa ficam mais deterioradas, para você sair, para você vender aquele bonde, o mercado vai cobrar mais caro, se é que ele vai querer comprar aquele título, né? Então, sai uma notícia de que a Ambipar possivelmente entraria em recuperação judicial. Quando a empresa entra em recuperação judicial, uma operação que você comprou lá, né, a um preço 100, ela vai a zero. Então, Uhum. esse foi né, exatamente o estresse de mercado. E sabendo que naquele COI da XP e do BTG, né, dessa emissão de COI Ambipar e Braskem, tinha uma cláusula para justamente proteger, né, o investidor inicial de que se houvesse ali, né, uma depreciação de 50% no preço do ativo, ela realizaria, ela venderia aquela debênture, ela venderia independente do preço. Então foi o que aconteceu, bateu a cláusula, fez a realização e aí deu o que deu, né, 93% de queda na Ambipar e quase 35% na Braskem. Não, então esse daí é um ponto importante. A gente vai mostrar, o Diego trouxe aqui o computador dele, um gráfico, uma planilha para explicar para a gente exatamente como funciona essa estrutura do COI, mas fica esse primeiro erro, essa primeira lição aqui, que assim, é um investimento de renda fixa, mas nesse caso especificamente, ele estava totalmente atrelado ao sucesso ou insucesso dessa empresa, que no caso, recuperação judicial, ficar próximo a uma falência, então você acaba tendo um prejuízo de ação, né, de renda variável, num título que se você achava que era de renda fixa. Né? Sim, renda fixa, uma operação estruturada, mas com muito mais risco. Tá? Então fica essa primeira lição que o COI ele tem muito mais risco, talvez, do que você imagina, por isso precisa entender o que tem dentro. Tá? Exato. Esse é um primeiro ponto. Tá, mas assim, já saíram notícias falando que os COIs, assim, 9 em cada 10 COIs, depois a gente até coloca aqui na tela, 9 em cada 10 COIs podem ter problema ou não entregam a rentabilidade.
né? E aí a gente começa a, a trazer algumas questões, né? Por exemplo, se é tão ruim, por que que existe? E o segundo ponto é que a gente sabe que existe esse conflito de interesse dentro do mercado financeiro, que normalmente são os assessores de investimento das grandes corretoras que acabam divulgando muito isso para os seus clientes, mesmo que talvez não seja o ideal para o cliente, Isso. né? Eu acho que é legal trazer o Diego aqui para conversar sobre isso, até porque ele está dentro do mercado financeiro, ele é consultor de investimentos, então ele tem acesso até a essas comissões que são pagas para quem divulga os COIs. Então é legal a gente trazer esse ponto aqui, você trazer um pouquinho da sua experiência, o que, que você vê nesse sentido. É. Acontece que a função do assessor de investimento, né, ela é um pouco confundida no mercado. O assessor de investimento, ele vende um produto. Então, é lógico que ele deveria fazer um entendimento prévio desse produto e falar, poxa, para esse cliente faz sentido eu alocar esse produto. Mas o assessor de investimento, ele não faz a gestão do portfólio do cliente, ele não faz a gestão do patrimônio. Lembrando que o assessor de investimento, ele é um preposto, é como se fosse um contratado da corretora. Ele está ali pelos interesses próprios, né, de ganhar a comissão do investimento que ele está te oferecendo e de bater a meta da corretora para conseguir acessar mais comissões, ou uma campanha, um prêmio, uma viagem. Então, ele faz né, essa oferta do investimento e cabe ao investidor, naquele momento, falar, poxa, faz sentido isso para o meu objetivo, para o meu risco, para a minha carteira ou não? E o assessor ele vai ganhar aquela comissão. Então, nesse aspecto, né, em específico, quando a gente fala de comissão, existe um conflito de interesse gigante, né? As comissões de COIs ultrapassam 5%. Então, o cliente, né, paga lá R$ 100.000 para colocar num COI, o assessor ele ganha 5.500 reais na cabeça, no momento que ele vende aquele COI. Então, deixa eu até aproveitar aqui a sua experiência na prática, porque assim, para a gente que está desse lado aqui, somos investidores, eu não sei muito bem o que significa esses 5% de comissão. Tem como fazer um comparativo, por exemplo, sei lá, uma indicação de uma outra classe de investimentos? Remuneraria quanto um assessor? Um CDB, por exemplo, que é um investimento mais básico de emissão bancária, aliás, vamos dar um passo atrás. Um tesouro direto, o assessor não seria remunerado em nada. Então, Tá. se o assessor coloca lá um tesouro pré-fixado, que é o investimento que a gente mais gosta no momento para alocar no portfólio do cliente, o assessor não ganharia nada. Um CDB ele ganha 0,30, Ah, olha 0,50% só. na cabeça. O COI ultrapassa 5%. Então, assim, Aham. é algo muito, muito grande em termos de comissão. Muito bem, vou até pedir depois se você puder mandar um print para a gente aqui, colocar na tela mais ou menos de quanto que é essa comissão para a gente mostrar aqui para o público um pouco dos bastidores. E aí, galera, é uma coisa que eu sempre falo, é que existem bons profissionais e maus profissionais na Exato. indústria, né? Eu sempre gosto de trazer o Diego aqui porque vocês estão vendo, ele é gabaritado, sabe o que fala, e também é uma pessoa de total confiança minha, né? Então eu trago o Diego aqui porque ele tem esse trabalho de consultoria. Inclusive, você que está assistindo a gente, se quiser ser atendido pelo Diego, justamente pela confiança que eu tenho nele, recomendo, tá? A gente deixa um link aqui na descrição, que é um formulário para você preencher e depois o Diego entra em contato contigo, que é justamente essa ideia de não ter conflito de interesse, né? Então, o Diego ele não é assessor de investimento, ele é consultor, gestor de patrimônio, né? Vale até explicar aqui rapidamente essa diferença, né? Exato, nós temos uma consultoria independente chamada Ativa Investimentos. Então, na Ativa Investimentos, a única fonte de receita que as consultorias independentes têm é o que o cliente paga para que a gente advogue pelo cliente, né? E faça a gestão do portfólio, do patrimônio do cliente. Então, você pode até manter o seu assessor de investimento. Poxa, não, meu assessor é meu amigo, mora no meu condomínio, vejo ele todo dia. Você pode manter, mas em alguns momentos ele vai te oferecer os produtos e você que vai ter que ter aquela decisão final. Poxa, eu vou investir nesse produto ou não? Então o consultor ele vai fazer essa curadoria de qual produto que entra na sua carteira, qual produto que pode ser uma furada. Então, por exemplo, um COI desse da Ambipar, se chegasse na mão do consultor para fazer essa curadoria, ele ia ler todo o prospecto, né? Ele olharia todos os riscos envolvidos nessa operação, para que sim, você, né, possa colocar ou não no seu portfólio. Então, passa por um crivo de um profissional gabaritado para falar sim, carimbado, pode colocar no seu portfólio ou não. Não, e aí é legal também, pessoal, porque o trabalho que o Diego faz dessa gestão
de patrimônio independe de corretora, né? Exato. Não tem nenhum vínculo, porque o assessor, normalmente, ele tem vínculo com apenas uma corretora. Já o consultor pode atender o cliente da maneira que ele achar melhor. Exatamente, o seu dinheiro vai ficar onde for melhor. Poxa, o dinheiro está num bancão, mas será que a gente não consegue negociar com esse bancão? Então a gente vai conversar com o seu advisor, com o seu gerente do bancão, para ver se a taxa que ele oferece é melhor que uma corretora externa. Então a gente vai colocar onde o dinheiro, primeiro, fica mais confortável. Às vezes o cliente fala, não, esse aqui é o banco que eu trabalhei a vida inteira, está mais confortável aqui, eu vou mostrar quanto ele está perdendo em relação às outras corretoras, ou não, vai colocar uma corretora onde o dinheiro ficar mais seguro, mais protegido e remunerar melhor, a gente vai colocar. Então, galera, essa aqui é a segunda grande lição do vídeo de hoje, esteja acompanhado de alguém que seja realmente confiável para gerir o seu patrimônio, o seu dinheiro e até fazer as indicações do que a corretora pode sugerir ou não. Agora, Diego, eu quero trazer aqui um terceiro grande ponto para esse vídeo, que é justamente isso. Se a gente sabe que 90% dos COIs são ruins, por que ainda existe essa classe de investimentos? Realmente faz sentido? Porque é isso que eu quero que você traga para a gente agora na planilha aqui, porque ninguém explica isso, né? Eu já acompanho investimentos há muito tempo, nunca investi num COI, mas assim, eu nunca consegui entender com clareza o que é um COI, por que ele existe, o que é essa operação estruturada que tem dentro dele. Então, por favor, mostra para a gente agora aqui em números, na prática, para a gente entender de uma vez por todas. Vamos lá conhecer o que tem dentro de um COI, né? Primeiro, o COI ele foi autorizado pela B3 a funcionar em 2013. A partir de 2013 foi autorizado os bancos e corretoras fazerem a emissão de COIs. E aí existem interesses distintos. O interesse do banco e da corretora, quando ele faz a emissão de um COI, basicamente esse interesse é fazer uma captação barata, ou seja, pegar dinheiro emprestado de forma barata. O investidor, a intenção dele é ter, na maioria das vezes, um capital protegido e algum ganho em relação, né, a esse capital protegido com essa proteção ao longo do tempo. E aí começam, né? Rapidinho, desculpa. Capital protegido, o que quer dizer isso? Você colocou 10 mil reais, você sabe que pelo menos aqueles 10 mil reais você vai tirar no final do investimento. Então o assessor ele chega para você, cliente, e vai falar assim, olha, tenho esse COI aqui, que, sei lá, vence daqui a 5 anos, se determinada coisa acontecer da renda variável, você ganha mais, só que se tudo der errado e cair, você recupera o valor que você colocou. Exatamente. Então você não sairia perdendo de jeito nenhum. Exatamente. O principal, né, o quanto você colocou, desembolsou, está garantido. Na maioria das vezes, né? Esse, no caso da Ambipar e da Braskem, tinha uma cláusula lá falando que o investidor poderia perder ali o principal. Essa daí não era protegida. Não era protegida. Então, só. Um consultor que lesse o prospecto claramente falaria para o cliente, olha, isso daqui pode te trazer perdas. Risco demais, né? Totalmente, totalmente. E a gente gosta de correr risco, Ricardo, com o que a gente vê que tem a possibilidade de um retorno que vai fazer diferença. Às vezes, nesse COI especificamente, você está correndo muito risco. Isso é muito comum do investidor. O investidor correr muito risco para pouco retorno. A gente gosta de muito retorno para pouco risco. Então, é essa a tônica do mercado para você, né, ter uma carteira longeva com bastante retorno. Então, beleza, vamos lá. O banco ele acaba emitindo muitos COIs porque para ele é um jeito de captar recurso barato. Né? Explica para a gente agora em números isso aqui. Vamos lá para a tela, então. Então, aqui a gente fez um exemplo de um COI que ele vai performar o movimento da ação da Petrobras. Então, nesse COI aqui, o valor aplicado pelo cliente foi 10 mil reais. Então, o cliente chega lá no banco ou na corretora, está aqui 10 mil reais. O prazo para esse COI são 5 anos. Então, o que o COI vai prometer? Proteger esses 10 mil reais durante esses 5 anos e entregar para o cliente a alta da Petrobras ao longo desse tempo. O preço da Petrobras hoje, né, que a gente está fazendo, né, gravando esse vídeo, é R$ 29,45. É o preço de uma ação da Petrobras. Legal. Então, o que o banco vai fazer? Ele pega esses 10 mil reais, ele vai a mercado e compra um derivativo. Todo COI tem uma fatia de renda fixa e uma fatia de renda variável. Então, a fatia de renda fixa, basicamente o banco colocou 10 mil reais do cliente, ele gasta um pedacinho desses 10 mil reais do cliente e com o gasto desse valor é o que ele teve de desembolso para fazer a operação, estruturar a operação. Então, olhando aqui embaixo, nesse caso específico, o banco gastou
R$ 427 para montar essa compra de opções. Então, para ele dar o efeito do aumento do capital do cliente por conta do aumento das ações da Petrobras, ele não compra ações da Petrobras, senão ele gastaria todo o dinheiro comprando ações da Petrobras. Ele compra o direito de comprar ações da Petrobras lá na frente, daqui Por isso 5 que é uma anos. operação estruturada, não é uma compra direta. Exatamente. Então, ele gastou, ele vem aqui e fala, poxa, legal, quanto custa para eu comprar, né, um seguro, né, desse preço da ação da Petrobras lá daqui 5 anos? Então, ele foi lá no mercado e falou, olha, custa R$ 1,26 por ação para eu poder comprar a ação da Petrobras a R$ 29,47 lá na frente. Eu preciso de quantas ações? Eu preciso de 340 ações. O que são 340 ações? São os R$ 10.000 dividido por R$ 29,45, que é o preço da ação hoje. Tá, então, né, então nessa ideia seria assim, se o investidor pegasse esses R$ 10.000, ele conseguiria comprar 340 ações Exato. da Petrobras. Então, o COI, o que ele faz? Beleza, daqui no final de 5 anos, você vai ter 340 ações de Petrobras. Você vai ter essa variação, se foi para cima ou para baixo. Exato. Só que ele não compra Não compra direto, ele compra só essa opção, esse derivativo, com uma fatia muito menor desse dinheiro. Exatamente. R$ 427. Exatamente. E aí todo o restante do dinheiro, o banco faz o que ele quiser com esse dinheiro. Fica aplicado. Exatamente. Então, eu estou colocando aqui, ele gastou R$ 427 para ter o direito de poder comprar as ações da Petrobras daqui 5 anos a um preço já pré-estabelecido de R$ 29,47. Então, vamos supor que daqui 5 anos, e depois a gente vai mostrar uma matriz de ganhos, mas o preço da Petrobras foi para R$ 50. Ele vai comprar a 29 e vender a 50 o valor de mercado e Lucro. tem o ganho, lucro, exatamente. Aí, esse lucro, ele devolve para o cliente. Ele devolve para o cliente. Se por acaso a ação lá no futuro não tivesse R$ 50, tivesse R$ 10, aí teria prejuízo nessa operação, mas aí que entra outra fatia que é o capital protegido. Exatamente. Devolveria esse dinheiro para o investidor. E esse prejuízo, Ricardo, ele está no máximo em R$ 427. Então, já é um custo, Então, no máximo que essa estrutura vai perder são R$ 427. Para o banco, sendo bem sincero, o que acontecer daqui para frente, que o cliente fala, não importa mais, porque já está protegido, já tem a opção sendo feita. Então, se ele mantiver essa opção sendo feita até o vencimento do COI, para ele não importa mais. O que acontecer com o resultado da opção, ele entrega ou não para o cliente. Nossa, então sobra muito dinheiro para o banco. Muito. Eu estou colocando aqui um custo adicional, além do que o banco gastou para fazer as opções, mais 10% do que ele, né, do capital que foi aplicado, sendo basicamente 5% ali de comissão para o assessor e mais uns 5% com custos advocatícios, jurídicos, que eu acho que está bem exagerado esse custo. Por isso que a comissão para o assessor é tão alta, porque isso é muito rentável para o emissor do banco. Exatamente. Então sobra aqui, olha, R$ 8.572, que dá uma taxa de captação anual para o banco de 3%. Ou seja, o banco pegou, né, R$ 10.000 emprestado com o cliente, gastou ali R$ 1.427, sobrou para ele R$ 8.572. Qualquer investimento que o banco faça agora, que seja uma taxa superior a esses 3% ao ano, vai dar um lucro para ele. Ou seja, se ele pegar todo esse dinheiro do cliente e colocar em 100% do CDI, ele já vai ganhar muito mais. O banco não vai aplicar o dinheiro a 100% do CDI, ele vai aplicar, né, a uma taxa de 30%, 40% ao ano. Então, depende muito onde o banco vai alocar esse recurso. Então, assim, na prática, o banco vai pegar esses R$ 8.500 em cima dos 10.000, vai fazer dinheiro com esses 8.500 e depois, no final de 5 anos, ele devolve 10.000 para o cliente. Exatamente. E aí, se a Petrobras, nesse exemplo, subiu ou caiu, para o banco, tanto faz. Já está garantido, já está feito o derivativo. Devolve os 10.000 mais essa variação da Petrobras lá no futuro. Mostra pra gente, então, esse exemplo do que seria essa possível valorização ou desvalorização. Legal. Então, a gente começa aqui, né? O quanto que foi gasto de prêmio? R$ 427, colocando só a matriz de ganho dessas opções. Ele precisa de 340 ações lá na frente, né? O preço de partida, que a gente chama de strike, é um termo mais técnico, mas é o preço com que ele começa a ter algum ganho, né? Começa a ter uma oscilação positiva.
E o preço de mercado, se a gente colocar ali 29,47, se ele tiver, né, o preço daqui 5 anos tiver exatamente 29,47 ou menos que isso, o resultado dessa estrutura dá menos R$ 427, ou seja, todo o prêmio que eu gastei. À medida que o preço vai subindo, né, esse preço vai se elevando, vai para R$ 30, ainda tem um resultado negativo de 247. Então, basicamente, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que lá na frente o banco ele vai comprar a mercado por 29,47, que é o preço que ele, né, estabeleceu no começo, e vender a mercado a preço de mercado. Então ele comprou aqui a 29,47, vendeu a 30, teve um resultado aqui de 247 negativo. Por quê? Porque ele tem esse gasto de 427. À medida que o preço vai subindo, então se a gente pegar um preço de R$ 50, a gente vai tendo uma elevação de resultado, né? Então o resultado que era 0 vira 91, 431 e assim por diante. Até chegar aqui, sei lá, se o preço da ação da Petrobras estourar, ficar R$ 65, o banco lá no vencimento, ele compra a operação a R$ 29,47, que é o preço garantido. R$ 65 é o preço de mercado, ele imediatamente vende e ganha esse 11.636, em adicional aos R$ 10.000 do capital protegido. E vale ressaltar que cada COI é diferente e tem alguns até que tem uma trava de alta, né? Uma limitação. Então não seria nem esses 11.600. Exato. Se de repente tem uma trava lá em cima, o cliente só ganharia, sei lá, 8.000 se tivesse essa trava para cima. Né? Exatamente. Então, e já entrando nesse aspecto da trava de alta, por que existe essa trava de alta? Muitas vezes, quando o banco vai fazer a operação de opções, ele sempre bate num outro banco e fala, olha, você quer fazer essa proteção para mim? E aí pode ficar muito caro para fazer essa proteção. Aí ele faz o quê? Ele fala com o banco, então tá bom, eu vou comprar esse direito de compra da Petrobras a R$ 29,47, mas se bater R$ 55, eu vou te vender. Então, ele fica como se fosse uma trava. Eu tenho um gráfico aqui que mostra exatamente isso daqui, Ricardo. Então, colocando em termos gráficos, né, o que a gente mostrou aqui na planilha, olha que legal esse gráfico. Esse gráfico mostra no start da operação. Essa opção ela tem um prejuízo de R$ 427, que é esse vermelhinho aqui embaixo nesse gráfico. À medida que o preço vai aumentando, né, então esse 30 é o preço, 30,73, 40 é o preço. À medida que esse preço vai aumentando, você vai reduzindo aqui o seu custo, porque você tem, né, você compra a ação a 29 e vende a 30, você compra e vende a 30,73, até chegar no ponto que a gente chama de break-even, né, o ponto zero, que você tem nem prejuízo e nem ganho. À medida que o preço vai aumentando, você vai tendo resultado positivo. Então 40, 50, 60 e assim por diante. É um ganho infinito nesse caso. Quando o banco ele faz uma operação de que ele faz uma trava, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas essa trava, em geral, devolve um dinheiro para ele. Então ele gastou 427, mas quando ele faz essa trava, ele tem uma devolução aqui de hipoteticamente R$ 258. Então ele reduz o custo dele para fazer essa operação de derivativo e ele faz exatamente essa trava aqui, olha. Ele começa com um prejuízo de 427, chega no break-even em R$ 30,73 e passou dos R$ 55, ele tem esse ganho travado. Então o cliente ele ganha do R$ 30,73 até os R$ 55. Isso barateia a estrutura, faz com que o banco consiga fazer ali, né, a aplicação na opção e o cliente fica com o capital protegido também. Legal, bastante interessante, né? A gente descobrir como é feita, né, uma operação estruturada, né? É uma operação, então, interessante, só que na conclusão, normalmente ela acaba sendo melhor para o banco, Poxa, né? muito. O banco ele acaba tendo essa captação, a taxa para ele de lucro é gigantesca e para o cliente, talvez. Para o cliente, Ricardo, assim, eu gosto, quando eu vou assumir risco na carteira de um cliente, eu gosto de comprar o próprio risco Lógico. mesmo, né? Comprar a ação, comprar quem sabe, a opção diretamente para o cliente, né? Do que você comprar uma operação que a gente coloca o COI como... Poxa, primeiro que assim, é uma operação de 5 anos. Quanto custa de custo de oportunidade mesmo? Se eu tivesse deixar esse dinheiro de 5 anos alocado num CDI, com um CDI a 15, passa de Total. 100%, Ricardo. Não, isso daí derruba essa tese do capital protegido. Ah, mas eu não vou perder nada.
Não, você perde a rentabilidade de 5 anos Totalmente. num Tesouro Selic, né? Que seja. Voltamos ao título de capitalização, Verdade, que era que era vendido, sorte. que era sorte, exatamente. Então, R$ 10.000 aplicado a 100% do CDI durante 5 anos, com uma taxa exorbitante, como está Você agora, dobra. vira 20, Exato. tranquilamente vira 20. Então, assim, para um investimento, um COI começar a fazer sentido, ele tem que te pagar pelo menos 100% nesses 5 anos. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto também que me mata é, poxa, no meio do caminho, o investidor precisou do dinheiro. Não tem liquidez. Não tem liquidez. Então, a corretora ela vai falar assim, tá bom, te dou metade do dinheiro para você sair pelo menos com metade contente e feliz. Então, poxa, você perde nesse cenário aí. Pois então, pessoal, mais uma vez eu deixo aqui o convite. Se você quiser esse atendimento do Diego, você viu que ele entende bastante do assunto. O link está aqui na descrição para você preencher o formulário. Depois você entra em contato com eles, né? Sim, exatamente. Teria o maior prazer de entrar em contato. Cara, obrigado pelo vídeo mais uma vez e deixem seus comentários aqui. Um abraço.